Olá a todos, o meu nome é Tiago Branco, bem-vindos ao meu canal. Hoje estamos a tirar aqui o dia para falar sobre sugestões para melhor vender a sua casa. Bom, nós sabemos que a venda de uma casa requer um processo pré-angariação, ou seja, antes de colocar a sua casa no mercado, e também a preparação e atualização do processo ao longo da venda, ao longo da angariação. Ou seja, nós temos que saber preparar o imóvel para melhor destacá-lo no mercado e ao mesmo tempo saber ajustar, fazer ajustes ao longo desse processo, tendo em conta o feedback de compradores e o feedback do mercado. Portanto, hoje vamos falar de 5 sugestões para melhor vender a sua casa. A primeira sugestão é saber causar uma boa impressão. Portanto, nós temos que ter a capacidade de, na fase de preparação do imóvel para o mercado, saber colocar a casa de forma a criar uma boa impressão para os possíveis compradores. Ou seja, passa por exemplo, coisas simples como manter a casa arrumada, manter a casa organizada, não ter brinquedos de crianças e de animais espalhados pelo chão. Tudo isto permite ao que o comprador, quando vá fazer as visitas, se sinta num ambiente mais afável, num ambiente mais agradável e vê-se ele próprio a viver naquela casa. Nós temos que garantir que a casa está bem iluminada, pois a iluminação, a luz, faz com que as divisões pareçam mais amplas e isso é aquilo que nós pretendemos passar ao comprador. E também outros truques passa por colocar um incenso agradável que faça com que a pessoa se sinta bem, porque aquilo que acontece é, como nós vivemos na casa já há alguns anos, não é? Já não estamos habituados ao cheiro normal que as casas acabam por ganhar normalmente, não é? E portanto, tendo pequenos incensos ou um airwick, faz com que as pessoas, quando cheguem à casa, sintam-se agradáveis, sintam aquele ambiente e lá está, causem uma boa impressão. O segundo ponto, também na fase de preparação do imóvel para o mercado, é fazer pequenos retoques no imóvel. Ou seja, passa por pequenas pinturas, passa por pequenas reparações. Ou seja, aquilo que nós pretendemos é evitar que os compradores tenham emoções negativas, não é? Causa emoções negativas nos compradores quando eles vão visitar o imóvel. Ou seja, eu não estou a falar aqui de vocês fazerem grandes remodelações, não é isso que se pretende, porque das duas uma, ou vocês fazem uma remodelação completa e de facto vocês conseguem otimizar bastante o valor da vossa casa. Agora, se vocês não tiverem nem tempo, nem capital para fazer esse tipo de investimento, também não vale a pena vocês remodelarem só uma divisão, porque não é isso que vai fazer com que a vossa casa fique valorizada a 15, 20, 30%. Portanto, não vale a pena vocês optarem por isso. Agora, o que vale a pena é, por exemplo, vocês terem uma divisão de uma casa. Por exemplo, isto acontece muito nas casas de banho que não têm ventilação, não têm janela, não têm infiltrações, mas têm marcas de bolor. Portanto, vamos pintar essa divisão, até podem ser vocês próprios ao fim de semana, e isso ajuda a causar um ambiente mais afável para o cliente, e o cliente não causa aquela emoção negativa, será que isto tem infiltrações, será que não tem? Pronto, isto é aquilo que nós queremos evitar. Por exemplo, outras coisas, um pequeno azulejo partido, ou uma torneira a pingar, ou seja, são pequenas reparações que nós podemos fazer com poucos custos, mas que vão ajudar a otimizar o processo de venda da vossa casa, e é aquilo que nós pretendemos, é tudo aquilo que nós consigamos otimizar e ajudar os compradores a tomar uma decisão, então é isso que nós iremos fazer. Portanto, isto para que vocês consigam ter os melhores resultados no final do processo. Nesta fase, muitas vezes está associada ao home staging. Pronto, eu não sei se vocês já ouviram falar. Hoje também não vamos falar muito aprofundadamente sobre este assunto. Podemos fazer um vídeo a posteriori em concreto sobre este assunto, o home staging, mas basicamente é um conceito que permite valorizar o produto imobiliário. Pronto. Ou seja, é colocar a vossa casa em palco, digamos assim. Ou seja, criar o cenário ideal para uma comercialização. Portanto, aquilo que vai permitir fazer
este home staging, portanto, pode ser coisas simples e de baixo custo, como por exemplo despersonalizar a casa, colocar às vezes almofadas com cores quentes na sala para criar mais emoção à divisão, reorganizar a mobília de maneira a criar o espaço com uma noção de maior amplitude, ou seja, parece que a casa ficou maior. Até vocês, quando fazem reorientações de mobília na vossa casa, notam isso, colocam o sofá numa parede diferente e parece que a sala já é completamente diferente e já parece que até é maior. Pronto, é esse o objetivo, e isto são coisas que se conseguem fazer de baixo custo. Agora, quando estamos a falar, por exemplo, de uma remodelação total a uma casa, em que a casa está completamente desabitada, aí sim já requer um home staging mais profissional e, como é óbvio, tem um custo maior, mas que vai ter um rendimento e um retorno muito maior, porque as pessoas veem-se, na maioria das pessoas não se veem quando a casa está desabitada, está completamente vazia. As pessoas gostam de sentir, gostam de ver como é que ficaria um sofá naquela zona, uma cama na suíte. Bom, é esta a ideia do home staging. E aquilo que os estudos internacionais comprovam é que normalmente o investimento deve ser de 1 a 3% do valor da casa. E esta pequena percentagem de 1 a 3% pode ter uma valorização de 7 a 15%. Portanto, seja qual for o home staging que estejamos a falar, seja de pequenas coisas, seja de um home staging mais profundo, compensa sempre. E isto é algo que muitas vezes ainda não está bem fomentado aqui no mercado português, mais no mercado americano e canadiano, mas de facto ajuda muito o processo de venda de uma casa. O terceiro ponto é aguardar pelo melhor momento para a venda da casa. Isto tem duas variáveis, ou seja, nós temos que aguardar, o proprietário deve aguardar pelo melhor momento para que ele esteja preparado, ele e a sua família estejam preparados, mas também o mercado. O melhor momento para o mercado, para vender a casa no mercado, e o melhor momento para eles, porque a pior coisa que pode acontecer é vocês colocarem a casa à venda, por acaso aparecer um comprador que está realmente focado no vosso imóvel, e depois, como vocês não estavam preparados ainda para fazer esta mudança, começam a tentar adiar, e isso começa do outro lado a causar aquela sensação que alguma coisa aqui não está clara, não está bem, e portanto pode pôr mesmo em causa o negócio, e se calhar até era o único comprador que vocês tinham para aquela casa. Portanto, quando vocês colocam um imóvel no mercado, estejam bastante confiantes e cientes que amanhã pode aparecer um comprador, portanto estejam preparados para essa situação e percebam se é o momento ideal ou não. E depois ao nível das condições de mercado, porque nós podemos ter um mercado de compradores, podemos ter um mercado de vendedores, ou seja, nós podemos ter um mercado em que existe bastante stock e portanto vai afetar a venda da vossa casa, podemos ter um mercado em que, derivado às situações, pode haver pouca procura e portanto também vai afetar o vosso processo. Portanto, vocês, juntamente com o vosso agente imobiliário, devem perceber qual é que é a melhor altura para iniciar essa etapa. Portanto, a quarta sugestão é ao nível das visitas. Ou seja, as visitas é a parte fundamental do processo de venda de um determinado imóvel, pois é a altura em que nós temos a ligação entre o produto, o imóvel, e os compradores. Portanto, é nesta fase que nós devemos criar toda aquela preparação que nós tivemos ao longo antes do contrato e ao longo do processo, deve ser feita da melhor forma. Portanto, é nesta altura. Portanto, não podemos estragar a visita com pequenas coisas que muitas vezes os proprietários, sem saber, estão a causar. Por exemplo, quando nós estamos a fazer uma visita, o proprietário deve estar distante. Aquilo pode não parecer, mas e nós compreendemos, porque os proprietários têm aquela curiosidade de saber o que é que está a acontecer, o que é que será que o comprador está a gostar mais da casa, mas tem precisamente o efeito inverso, ou seja, os compradores não se sentem confortáveis e não estão à vontade na casa porque sentem que estão a invadir um espaço que não é deles, e não é isso que vocês querem. Nós queremos é que os compradores se sintam em casa, e só assim é que nós temos possibilidade de
facilitar aqui a transação, pois eles vêm-se a viver na casa. Portanto, isso é uma questão. No mínimo, vocês devem mudar de divisão, vocês devem ir para a sala enquanto eles estão nos quartos, e vice-versa, mas o ideal será vocês tirarem ali meia horinha, irem beber um café e deixarem os compradores à vontade com o vosso agente imobiliário, pois é ele que vai acompanhar os compradores e vai ajudar a facilitar a situação. Outra situação, caso vocês não tenham outra hipótese e tenham que estar presentes na visita, afastem-se emocionalmente de qualquer comentário negativo ao imóvel. Isto pode acontecer e muitas vezes os compradores não fazem de propósito, mas vocês têm que perceber que vocês têm uma ligação emocional à casa e o comprador por enquanto ainda não tem. Portanto, ele está simplesmente a fazer comentários sobre aquilo que ele acha que podia ser melhorado ou não. Portanto, quando vocês se deixam afetar por esses mesmos comentários, a posteriori poderá afetar a negociação de ofertas por parte desses compradores, porque vocês ficaram, digamos que, melindrados com esses mesmos comentários. Portanto, vocês devem evitar ao máximo, idealmente, sair de casa. E a quinta sugestão e última é tirar partido do vosso consultor imobiliário. Portanto, vocês, antes de fazer qualquer contrato, esclareçam-se com o vosso agente todas as dúvidas que tenham acerca do processo, acerca do mercado, ao nível de mais-valias, questões de qual é que é o melhor preço a colocar no mercado, ou seja, vocês devem tirar todas as dúvidas antes de iniciarem o processo, que é para vocês, ao longo do processo, estarem completamente tranquilizados com aquilo que vos espera. Portanto, isto é fundamental. E depois, dar também ouvidos a todas as sugestões e a todo o feedback que o vosso consultor imobiliário vos dá em relação às visitas que ele está a ter e a possíveis ofertas, ao nível da condução das negociações de ofertas. Portanto, vocês devem dar ouvidos ao vosso agente e trabalhar em conjunto com ele de modo a atingir os melhores objetivos, porque o vosso consultor imobiliário é um profissional e o objetivo dele é, sem dúvida, conseguir os melhores resultados, que será vender a vossa casa pelo melhor preço e dentro da altura ideal para vocês. Portanto, estas são as 5 sugestões. Vamos só recapitular: causar uma boa impressão, fazer pequenos retoques no imóvel, aguardar pelo momento certo para vocês colocarem o vosso imóvel no mercado. A quarta é fazer as visitas da melhor forma e, em quinto lugar, tirar partido do vosso consultor imobiliário. Portanto, esta semana foi este o assunto que nós decidimos colocar aqui no nosso canal. Vocês, se tiverem outras sugestões, com certeza que existem, não tem qualquer problema, coloquem nos comentários e nós estaremos aqui disponíveis para discutir as vossas ideias. E caso vocês tenham alguma situação de algum amigo, algum familiar que possa precisar da nossa ajuda ao nível da compra ou da venda de algum imóvel, os nossos contactos estão também nos comentários. Obrigadíssimo e até à próxima. Obrigado.